Quando eu comecei a ler e a saber a respeito da transição planetária, uma coisa veio muito forte em minha mente. E eu, na transição? Isso foi crescendo dentro de mim porque sempre me soou uma honra muito grande estar encarnado no momento tão especial que a Terra está passando. Embora toda crise tenha as suas dores, todas as reformas são difíceis, mas como eu me senti feliz e honrado de estar encarnado participando desse processo de transição planetária. Mas a pergunta que sempre bate, e ainda tenho isso todos os dias, especialmente pela manhã, quando eu levanto, eu sempre me lembro que eu sou um espírito, para não esquecer, para ficar um pouco mais espírito do que matéria. É importante sair de casa lembrando que és um espírito em evolução, buscando o aperfeiçoamento para voltar melhor do que aqui chegamos. Mas eu passei também a agregar esta questão fundamental, eu na transição. Qual é a minha participação? O que é que eu estou fazendo para colaborar com esses grandes espíritos beneméritos sob os auspícios de Jesus para mudanças profundas no orbe terreno? Quando a gente olha o Brasil, uma pátria tão evangelizada, apesar de tantos problemas, vemos outros países, os Estados Unidos, a Europa, a Ásia, a África, Oriente Médio. Quanto trabalho! Qual é o nosso compromisso perante a tudo isso? E aí eu me recordo, eu gostaria que todos tivessem bastante atenção nessa palavrinha que eu vou dizer agora. Os nossos pensamentos na transição planetária. Eles têm um compromisso enorme para o processo de desenvolvimento deste processo extraordinário de movimentação planetária. O universo é resultado dos nossos pensamentos, não é a Terra. O universo. E quando nós oramos, oramos para fora da Terra, para atingir os amigos espirituais, atingir a Jesus, os nossos antepassados. Então o universo é o resultado de todos os nossos pensamentos. E tem algo que nos compromete, porque estamos escrevendo nesta encarnação as páginas concernentes ao teor vibratório dos nossos pensamentos. Olha que coisa interessante. Nós estamos escrevendo nesta oportunidade encarnatória as nossas páginas de vida através do teor vibratório do nosso pensamento. E é evidente, e todos nós sabemos, que vivemos um período de crise neste momento de transição. No mundo todo. É sabido também que em todas as épocas da humanidade houveram renovações, reformas, guerras. A história está aí para contar. E sempre essas reformas que o mundo precisava fazer, houveram crises, crises complexas, crises difíceis. Mas nesse momento em especial, onde nós estamos chamando a atenção para o nosso compromisso com a transição planetária, nós gostaríamos de fixar, além das crises comuns que todo mundo já sabe, as crises mais comuns nos tempos odiernos, que se apresentam para nós, particularmente, como crises existenciais, como a crise de existência na Terra, como há crises comportamentais, crises econômicas, financeiras, sociais. E eu gostaria de fazer uma pergunta aos senhores, que depois eu sei que vocês vão perguntar, então pergunto antes. Eu gostaria de perguntar para os senhores, aonde é que se encontram essas crises de variadas matizes?
Alguém sabe? Geralmente essas crises estão no ser, estão em nós, em cada um de nós. E cada um com a sua crise vai refletindo isso na sociedade como um todo. Então é necessário que eu tenha o compromisso comigo de gerenciar a minha crise, seja ela comportamental, existencial, econômica, social, etc. Saber que, eu gostaria que guardassem isso, que essa crise está em mim como geradora. Então é impossível nós ficarmos indiferentes a todo esse processo, sabendo que nós somos compromissados com esse processo de evolução. Nós somos as células básicas do organismo social. Guarde que tudo, olha só, tudo parte de nós mesmos. Ah, mas aquela pessoa me fez tal coisa, o governo me fez tal coisa, alguém me caluniou, a sociedade é. Não interessa. Como você reage a esses abalos emocionais é a pergunta. Como que eu lido com esses conflitos? Como eu lido com esses processos? Alguém pode vir me caluniar. Alguém pode vir me ofender. Eu posso discordar desse ou daquele processo político, econômico, social. Mas como eu lido com isso é que vai fazer com que eu me comprometa com o melhor para a minha vida, para meu lar, para a minha vizinhança, para a minha quadra de rua, para o meu bairro, para a minha cidade, para o meu estado e para o meu país. Parte de mim. Começa em mim. Então eu tenho que compreender, finalmente, e guarde de novo, eu vou repetir, que o universo é resultado de nossos pensamentos. E esses pensamentos são os causadores, muitas das vezes, de nossas crises emocionais, existenciais e sociais da atualidade. A doutrina espírita, no seu conceito de religião, filosofia e ciência, comprova muito claramente isso em suas variadas obras. E nós podemos perguntar, mas meu Deus, e o que fazer então para enfrentar essas crises de momento na transição planetária? Será que é bom fazer o quê? Rezar? É ótimo. Rogar? Ótimo. Mas o que fazer realmente além disso? Analisando que as pessoas, infelizmente, a grande maioria, nem todos, é óbvio, encontram-se perdidos, confusos, desconectados com o real viver. Percebemos em nossa lida psicanalítica do trabalho que que estamos fazendo na Terra, que se encontramos momentos marcantes na sociedade atual de fragilidades humanas. Guardem isso. Percebemos fragilidades humanas. Por quê? Porque há tantas fragilidades. Estamos vivendo um momento de grandes conquistas tecnológicas, científicas, que dão imenso conforto à criatura humana. Nós estamos agora, neste momento, conectados com o mundo através da internet. E por que tanto sofrimento? Por que tantos desajustes emocionais? Por que tanta falta de observação interna? Parece que nós estamos vivendo um momento de decadência moral, com profunda perda do sentido ético-moral. Eu gosto de dizer que a gente vive desvalores dos reais valores. A gente não compreende o que é real e o que não é real. Vemos hoje uma falta de comprometimento além da medida, penso eu, e me desculpe se eu estou sendo agressivo.
falta de comprometimento no lar, que é o cadinho purificador de nossas almas. É onde vai sair o ser humano para fora, para a sociedade. Como dizia Neo Lúcio, criar o filho para a paz. Quantos têm esse compromisso de criar o filho para a paz? Quantos têm o compromisso de olhar para o filho como um ser emprestado por Deus? É claro que, de certa forma, ligado afetivamente, seja por laços afetivos para mais ou para menos, mas sempre há uma conexão. Receber um espírito em sua casa como um filho, sob a responsabilidade dada a ti pela divindade maior. Qual é o nosso compromisso com o lar? Nosso compromisso com os filhos? O que estamos dizendo para os filhos nesses dias de transição planetária? No nosso Evangelho do Lar, que falamos sobre isso? Não há medos, simplesmente há modificações. A alegria de ver que a Terra passará por um processo extraordinário de melhoria. Vemos também, além da falta de comprometimento no lar, a falta de comprometimento com a educação, seja ela a educação do lar, muitas vezes terceirizadas para os funcionários, outras, a educação formal, a escola. Qual é o nosso compromisso hoje, no lar e fora dele, com a religiosidade? Como nós estamos nesse processo de transição planetária? Como está a nossa relação com Jesus, o nosso governador e ordenador de toda essa transição planetária? Como nós estamos com ele? Como está o Evangelho em nós, nessa hora tão importante e tão renovadora para a Terra? Como está a minha relação com Jesus? Como anda o meu comprometimento como ser humano, de forma pessoal? Esta conexão com o lar, família, nos convida a ter neste momento, de forma tão especial, de fazer com que o momento seja nosso na transição. Nós estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui encarnados na transição. E qual é o nosso momento de realizar a nossa transição? Como que nós vamos fazer para realizar a nossa saída disso? As nossas modificações? Como está Jesus e o Evangelho em nosso coração nesta hora hercúlea da transição? Como estamos lidando com os nossos tutelados? E essa situação é tão grave, meus irmãos, que nós estamos vendo neste momento da transição a perda do sentido humano. Porque estamos vendo cada vez mais as criaturas amarguradas, desconectadas com os reais valores do existir. E nós precisamos fazer um convite interno para a nossa consciência de que precisamos ascender, subir, libertarmos-nos dos miasmas deletéricos deste momento apocalíptico. Também libertarmos os miasmas que trouxemos de outras experiências encarnatórias e que não foram poucas. Muitos de nós são espíritos velhos, insistindo em rebeldias, lutando
para vencer-se e chegou a hora. A transição é feita por Jesus e os benfeitores da vida maior. E a nossa transição, quem é que vai fazer? Qual é o meu compromisso com essa transição planetária? O que é que eu estou laborando para melhorar o ambiente da Terra? E é importante lembrar que para melhorar o ambiente da Terra, o meu compromisso antes é melhorar o meu ambiente interior, o meu teor vibratório, o meu pensamento, as minhas atitudes, o meu comportamento. Como diz os benfeitores da vida maior, sair dos pântanos que vivemos tantas experiências de ontem. Sair desses vales sombrios que nos vêm à tona em diversas encarnações, para atingir os planaltos da iluminação, através da fé imorredoura. Eu me recordo que há 280 anos, mais ou menos, eu li o Thomas Hurt, um pensador inglês, lançou uma frase há 280 anos. Ele disse: o homem perdeu o endereço de Deus. Há 280 anos. E hoje, relembrando Thomas Hurt, poderíamos perguntar aos senhores: e nós? Sabemos o endereço de Deus? Podemos mandar uma carta para ele? Com CEP? É nós na transição. Vocês acham que é demais? Um dia Divaldo disse numa palestra, falando de Thomas Hurt, ele disse com muita propriedade para explicar esse momento atual da transição planetária. Da mesma forma que Thomas Hurt, disse Divaldo, afirmou que o homem perdeu o endereço de Deus. Ele falou: eu pergunto, e o homem perdeu o endereço de si mesmo? Então, esses dois pontos eu gostaria de deixar como o coração de nossa temática de hoje, do nosso compromisso na transição. O pensador inglês falou: o homem perdeu o endereço de Deus. E Divaldo disse: mas o homem perdeu o endereço de si mesmo. Veja que complexidade que é isso. Como é importante nós fixarmos na mente, tornar a nossa mente vigilante para fazer com que isso retome novamente a sua normalidade. Nós não podemos perder o endereço nem de Deus e nem de nós mesmos nesse momento da transição. E olhamos para fora e vemos que o indivíduo não se conhece. O homem não se conhece. Ele não se olha, ele não se percebe. E aí ele perde as opções de ele se libertar através do entendimento dos reais valores e do autodescobrimento que deve ser uma opção fundamental em suas vidas. Ele não se conhecendo e não se libertando, ele desenvolve essa amargura que citamos no começo da aula e passa a viver, muitas vezes involuntariamente, de forma apressada na sociedade moderna, escravo do tempo e preferindo, por falta de valores, viver os prazeres imediatos do agora, sem pensar no depois, porque ele não se conhece. E aí eu me lembro da frase extraordinária de Marco Prisco, senador romano. E eu gostaria que anotassem e nunca esquecessem dessa frase, psicografada por Divaldo. O depois começa agora.
que eu fizer agora refletirá no depois. O passado já foi. Mas o meu agora é muito importante. O meu compromisso com a transição planetária é agora, não é amanhã. E nem depois da manhã posso não estar mais vivo fisicamente. Então, o depois começa agora. Essa é a frase que eu gostaria também de deixar para reflexões por vindouras. Para esquecer que precisamos modificar o nosso pensamento neste momento. Esquecer os prazeres do agora. Porque, reflitam comigo, esse agora passa tão rápido que já vira passado. E aí, já passou. E eu tenho que buscar novamente outra situação circunstancial para tentar matar a sede interna que eu tenho, porque eu não me conheço, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que estou fazendo aqui, eu não estou lidando comigo mesmo nesse momento de transição planetária. Então eu tento matar a sede interna buscando mais prazeres para fora. Mas é a mesma coisa que beber água do mar, não mata a sede. E aí o convite dos benfeitores da vida maior é buscar a água cristalina de Jesus, a água cristalina do seu evangelho, do evangelho do Cristo, para acalmar esse âmago das inquietações, do desconhecimento de si mesmo. Joana de Ângeles afirma: a epidemia mais devoradora da humanidade é o desconhecimento de si mesmo. Olha, a doença mais devoradora da humanidade é o desconhecimento de si mesmo, afirma a nossa veneranda Joana de Ângeles. Dessa forma, como fica o nosso compromisso, meus irmãos queridos, na transição planetária? Como estamos nós com o nosso imo, com o nosso eu, com a nossa intimidade? Eu lanço uma pergunta triste também agora. Como estamos nós em nosso silêncio? Como estamos nós em nosso silêncio? Falar do ego, falar do self. O nosso interior é o self. O ego é fácil de ver, mas falar com o self é mais difícil. Então, para falar com o self, é parar e dizer como é que eu estou com o meu íntimo. Não precisa nem contar para ninguém. Não precisa contar para a esposa, para os filhos. Não. É eu comigo mesmo. É eu com o meu compromisso particular, em nome de Deus, em honra a Jesus. E agradecido pela oportunidade de estar nesse processo de transição. Porque é muito fácil falar de transição planetária para fora. O difícil é falar de nós na transição planetária. Eu penso muito sobre isso. Alain, como é que você está na transição planetária? Como está o seu comportamento? Como está o seu existencialismo? Como você está lidando com os processos sociais, econômicos, políticos do momento? Você que é espírita, Alain, já leu muito sobre transição planetária, como é que você se sente? Essas são as perguntas libertadoras. Isso é falar da transição planetária particular, a nossa, que vai se misturar com a transição planetária dos bons espíritos, sobre a égide do Cristo. Porque eu faço-lhes uma pergunta, essa é minha. De vez em quando sai para as coisas minhas. Afinal, a transição é para quem? Para Jesus? Para os benfeitores? Para os anjos da vida? Claro que não. Para nós. Então, como é que eu posso ficar sem essa análise pessoal? Esse meu compromisso na transição? Porque a transição é para alguma coisa. E é para alguém.
E eu pego para mim, para os meus filhos, para minha esposa, para minha família, para o meu irmão consanguíneo, meu irmão de fé, meu irmão de amor. Amo esse meu irmão que me apresentou. Eu tenho compromisso com ele na transição planetária. Eu tenho compromisso com a minha cunhada Carla, com os filhos, meus sobrinhos. Eu tenho compromisso com a minha nora, com meu genro. Eu tenho compromisso com os pacientes, com meus amigos, com a minha mãe. Tenho compromisso com meus primos. Mas antes de sair para fora, eu tenho que ter compromisso comigo na transição. Porque senão, que ajuda eu vou dar a Deus e a Jesus, de forma humilde, claro, para colaborar com a transição planetária. Então, para ir finalizando, então, como anda, meus queridos irmãos, o nosso pensamento? Como você está com o seu pensamento? Como estamos atuando na vida? Como estamos deambulando por aí? Onde mais, guarde isso, onde mais habitualmente permanece o nosso pensamento? Onde o nosso pensamento mais se fixa? Aí você se conhece. Quais são as suas tendências? Aonde é que você sintoniza melhor? O que te atrai? O que te sensibiliza? Isso é gerenciar o pensamento. Para levar o pensamento a um pensamento saudável, salutar para você, salutar para a sociedade e para o momento de transição. Como estamos em nossa casa? Como estamos conduzindo o nosso lar? Como estamos no nosso trabalho e conduzindo o nosso trabalho? Como estamos na sociedade? Ao levantar e sair de manhã, como estamos? Eu sei, cansados. Fora cansado, o que mais? Que todo mundo fala que está cansado. Eu falo bastante. Como estamos? Eu estou fazendo bem neste momento? Eu consigo fazer o bem? E eu me recordo de Paulo de Tarso, né? Que dizia: eu sofro porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo. E o mal que eu não quero, eu faço. Porque vivia naquele momento, psicologicamente, o lado escuro que todos nós também vivemos. Porque não olhamos para dentro. Até chegar um momento em que ele, de tanto olhar para dentro e introduzir Jesus em seu coração e entender a grandeza universal do viver e a grandeza do espírito imortal, ele disse: vivo eu não mais, e sim Cristo vive em mim. Outra questão de compreensão do eu interior é perguntar-se: és feliz? Alain, você é feliz? Não vou responder, tá? Vocês respondam aí. Quem está assistindo é feliz? Mas é feliz de ser e não de estar. Quando me pergunto: e aí, Alain, seu filho partiu tão jovem. Como é que você está? Sempre feliz. Eu sou um homem feliz. Mas é claro que este fato nos traz algum desconforto, mas compreende-se. Então, entre o ser e o estar, há uma distância. Né? Hoje é importante, essa transição planetária, como compromisso, ser cristão e não estar cristão. Há um abismo entre os dois. Palavra do meu filho humano. Ele sempre dizia isso. Pai, ser cristão e estar cristão é uma diferença. Há um abismo entre eles. Então é hora de ter esse compromisso planetário, da transição planetária, de ser cristão, de se sentir bem na maior parte do tempo. Eu vejo tantos pacientes meus dizer, mas eu não vivo bem na maior parte do tempo. De vez em quando eu estou alegre, de vez em quando eu estou feliz. É importante a gente lutar para estar bem na maior parte do tempo. Quantas vezes eu escuto, eu não sou amado. Mas você ama? Faça essa pergunta. Em vez de dizer que não é amado, pergunte se você ama. Esse é um autoconhecimento. Quantos falam que não tem,
que tem sentimento de abandono. Como? Sentimento de menos valor, sentimento de inferioridade. São perguntas que acordam, que despertam o si interior e nos libertam para viver neste momento de transição planetária. É necessário, meus irmãos, e eu lhes peço com toda a gentileza de me ouvirem. Peço a vocês, lembrem-se, pelo menos, uma vez por semana, uma vez por mês, ou todo dia. Eu percebi todo dia, mas não passa de um mês. Lembrar pelo menos uma vez por mês que eu não sou daqui, eu estou. E logo, logo, a morte, que é inevitável, a morte física, ela vai chegar. E como eu estarei nesse momento? Na separação do joio e do trigo. Jesus nos disse: onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Como está o nosso tesouro neste compromisso da transição planetária? A resposta é o que está no seu coração. Olha a frase psicológica desse homem. Formidável. Esse homem raro, ímpar. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. É uma frase libertadora. É uma frase extraordinária, que nos acalma o âmago. E eu termino essa parte da exposição para chegar às perguntas, deixando uma reflexão, um pensamento do nosso querido e amado Chico Xavier sobre o verdadeiro agora. Agora, depois começa agora. Ele diz: o verdadeiro agora, que nos vai dar os valores reais para a nossa transição. A frase de Chico é essa, meus irmãos. Se tiver que amar, ame hoje. Depois começa agora. Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Eu sei que não é fácil, mas é a proposta do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje. Sem problemas. Porque, segundo ele, o pensamento de Chico, pois o importante é viver o hoje, o agora. O ontem, dizia Chico, já foi. E o amanhã talvez não venha. Então, resumindo essa frase, repetindo-a, se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje. Pois o importante é viver hoje. Porque o ontem já foi. E o amanhã, talvez, não virá. Nessas reflexões, eu peço aos queridos irmãos que estão nos assistindo, pensem no Senhor que nos criou, em Deus, o nosso Pai que nos criou. Lembremos que Jesus está conosco a todo momento, nós é que não percebemos. Lembremos que nossos mentores amigos espirituais estão sempre nos direcionando para o melhor. E nesta noite abençoada de Deus, nós rogamos ao Senhor da vida, a Jesus e aos anjos guardiães da humanidade, que envolva todos nós em dúlcidas vibrações de amor, e que esse amor possa espraiar-se
para aqueles que estão conosco sob o mesmo teto. Neste lar que nos alberga, neste lar que é a primeira escola e o primeiro templo sagrado da vida. Neste lar que vai promover o mundo novo. Porque o compromisso com o lar, o compromisso com a família, são inefáveis luzes do alvorecer do mundo da regeneração. Muita paz a todos e muito grato aos organizadores do evento Semana Espírita e Mês Espírita do Sudoeste pelo honroso convite. Obrigado pela atenção e pelo carinho. Então, nós vamos passar, então, para a segunda parte do nosso trabalho, sem mais delongas, para que a Ainor, que vai mediar aí as perguntas. Ainor. Boa noite, Biratã. Boa noite, Alain. Aos nossos queridos que estão conosco. Já temos uma pergunta aqui, Alain, que nos diz o seguinte: você acredita que, do modo geral em que estamos vivendo hoje, conseguiremos atingir o processo de regeneração a qual estamos tentando alcançar nessa transição? É inequívoco. Iremos alcançar. Só que o importante, e por isso o tema da noite, é fazer com que nós entremos com maior intensidade nesse compromisso da transição planetária, estabelecendo uma ordem interna de que esse compromisso também é nosso. E com isso nós seremos artífices laborais, trabalhadores, vamos dizer assim, entre aspas, braçais, para auxiliar esse processo regenerativo. Ele será inevitável. Mas como será importante se nós pudermos apressar isso através das lições do Cristo, fazendo com que possamos nós auxiliar aos irmãos que ainda não conhecem esse processo a alimentar-se das possibilidades do conhecimento para fazer com que esse estado de transição planetária seja compreensível. Nunca esquecendo, Marcelo, que fez a pergunta, que em todas as crises de reforma, todas as crises de regenerações, é óbvio que há algumas dores, algum sofrimento, mas natural. Ninguém vai fazer uma cirurgia sem cortar, sem anestesiar, e depois ter dor, e logo mais nem se lembra mais, está curado. Então, é um processo já irrevogável. Estaremos logo mais no mundo de regeneração. Muito obrigada, Alain. Obrigada ao nosso querido Marcelo Sarturi, que fez a pergunta. Agora vamos a uma pergunta da Edith. A Edith Sartori. Boa noite. Como lidar com as diferenças entre os filhos dentro do lar? Temos 2 filhos. E se não se entendem, como, mesmo conhecendo as leis reencarnacionistas? Bom, na verdade, quando os filhos não se entendem, as leis reencarnacionistas não estão sendo bem conhecidas. Mas é natural, eu não estou aqui nem ponto de crítica, é muito natural. Por quê? Sob o mesmo lar, albergam criaturas que necessitam do processo de regeneração, o processo de revigorar os laços afetivos ou modificar alguns quadros anteriores. Então é natural que ocorra essas diferenças entre os filhos sob o mesmo teto. Porém, Edith, é necessário que você, que é adulta, que já tem um conhecimento da reencarnação, comece a compreender que isso faz parte da natureza desses processos e fazer com que eles possam ser, sim, revisados por você, lembrando a eles
que eles são espíritos em processo de evolução e que quanto mais rápido eles se entenderem, quanto mais rápido eles puderem se associar a um pensamento evangelizado, melhor. É óbvio que há muitos casos em que isso não se consegue, mas está na previsibilidade de Deus. Nós sabemos que os nossos filhos não são nossos filhos, são filhos de Deus. A nossa parte é fazer sempre o que é melhor, o que nós podemos. E aquilo que muitas vezes a gente tem para dar, às vezes não é suficiente. Mas, Edith, sempre vale o nosso esforço. Sempre vale o nosso amor. Tenha sempre em mente, Edith, que o amor nunca erra. Quem ama não tem como não se sentir bem. Mesmo que você não consiga, você amou. Você deu o teu melhor. Algumas mães me falam assim para mim, mas doutor, eu não tenho capacidade de gerenciar esses filhos da minha casa. Eu respondo com a maior... Olha, é uma grosseria o que eu falo, mas tem que falar. Eu digo para ela, olha minha filha, se Deus achasse que eles precisariam de uma mãe melhor, teria mandado para outra. Se mandou para você, é porque ele confia em você. E porque ele acha que eles e você precisam um do outro para o processo de evolução. Então, continue lidando com as diferenças, compreendendo dentro de um processo de reencarnacionista, dentro de um processo de diferenças naturais de espíritos que precisam, nessa encarnação, resolverem-se afetivamente e também buscar o processo de recuperação emocional. Então não se preocupe muito, dê o seu melhor. Agora, não dá para não ter evangelho no lar. E com o evangelho você consegue fazer com que eles acabem, mesmo que pareça que estão dispersos, não, eles estão ouvindo. Além da presença dos espíritos que em casa auxiliam-nos na educação. Muito bem, Alain. Obrigada também a Edith. Vamos a uma pergunta agora do Zeca. Qual o melhor instrumento a ser usado no lar para promover a justiça, a bondade e a colaboração de todos os membros da família? Amar sempre. Zeza. Amar sempre. Amar sempre. Não há outra maneira. A sua parte lhe cabe. Amar. Quem ama, impõe a justiça. Quem ama, impõe a bondade. Quem ama, trabalha, colabora para os membros da família. A cada um segundo as suas obras. Você faz a sua obra para promover os processos de justiça no lar, os processos de bondade. Nem sempre os resultados são aquilo que a gente gostaria, mas a ti cabe ter o melhor instrumento, que é o amor. Jesus é o maior exemplo de amor que a Terra já recebeu. Jesus introduziu o amor de forma mais especial nos 4 cantos da terra. E foi crucificado. Mas crucificado, ele olhou para o Pai e disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Matou a justiça, exaltou a bondade e colaborou com seu exemplo de amor para a nossa evolução. Então, quem ama nunca erra. Ame sempre. Muito bem, Alain. Obrigada também ao Zeca. Vamos a uma nova pergunta. Rose Mazeto.
Quais recursos podemos utilizar para fazermos o nosso olhar se voltar ao espírito imortal que somos, a fim de buscar essa renovação? Essa é uma boa pergunta também. Todas boas perguntas, né? Estão judiando de mim, mas tudo bem. Vai ter troco. O maior recurso é o autoconhecimento. Quem sou eu, Rose? O que é que eu estou fazendo na Terra? Aonde eu quero chegar? O que eu desejo até o dia que eu partir? Qual é a meta particular minha perante a minha consciência? Einstein dizia, e é uma frase que não é de um espírita, mas é uma frase universal. Ele dizia que o homem é um conjunto eletrônico, porque ele é portador de sódio, potássio, sistema eletroquímico no cérebro, enfim. É um conjunto eletrônico regido pela consciência. O que é a consciência? É o seu eu interior. É o seu íntimo. É ele consigo mesmo. É o espírito imortal. Por que muitas vezes, Rose, a gente sai de manhã cansado, triste, melancólico, não de bem com a vida, sem que haja um motivo justo? Por quê? Porque são as diversas consciências acumuladas em diversas experiências encarnatórias, todas elas acumuladas dentro de si, para que hoje todo esse processo seja desenvolvido no espírito imortal. Essa intimidade que nós temos não é de agora. Às vezes eu me pego com a esposa, principalmente, ou com um dos filhos, ou com os dois, mas pai, mas espera aí, você fala uma coisa lá na casa espírita, depois você vem fazer isso aqui. Eu digo, meu Deus, filho, você tem que lembrar que eu sou um espírito muito antigo. A minha consciência é de diversas cores. Tem cor ruim no meio. E essa mistura ainda não está angelical. Ela não está toda branca. Então, às vezes escapa exatamente esse processo de olhar o espírito imortal. Por isso que Joana de Ângeles, Rose, fala assim, não se apeguemos ao ontem. O ontem já foi. Perdoe-se, se auto-perdoe e siga. Porque quando você fica com a consciência de culpa, não se perdoando, você fica preso ao passado. E não desenvolve as possibilidades da reencarnação para corrigir o espírito imortal para novos rumos iluminativos. Como diz uma das questões do livro espírita, 342, se não me engano, aquele que se ocupa do passado vive o passado no presente, portanto não vive. Então, viver o espírito imortal, se voltar para o espírito imortal, é lidar e conhecer-se, é buscar o autodescobrimento, a autoconscientização. Muito bem. Obrigada, Rose. Vamos a uma pergunta agora da Elza Dalla Costa. Como controlar ou identificar a compulsão obsessiva para o consumo, que com isso gera muitos tormentos nos lares? Consumo de modo geral, né? Eu sei. Mas assim, Elza, Elza também é terrível, né, dona Elza? Dona Elza Pereira Dalla Costa de Moraes. Muito bem. Na verdade, Elza, quando eu não tenho controle sobre mim mesmo, especialmente nas questões da compulsão obsessiva para o consumo, isso se chama imaturidade espiritual. Desculpem, mas é assim. Então, se eu sei que eu ainda tenho uma certa compulsividade, seja para comprar, exagerar, para beber,
para festas. Isso é o quê? Que gera tormentos nos lares? Isso é o quê? É ainda imaturidade. É como eu disse na aula, eu estou buscando ainda muitas coisas efêmeras para fora, prazeres. É como se bebesse água do mar, como eu citei, e não beber a água do Evangelho de Jesus. Mas para que eu beba essa água de Jesus, eu tenho que identificar-me antes. Eu tenho que saber quem eu sou. Por exemplo, Elsa, se eu não sou compulsivo, obsessivo por determinadas coisas, eu consumo bebida ou o que for, e que geram tumultos nos lares, tormentos nos lares, eu não tenho isso, mas alguém tem, eu tenho que olhar com piedade e com respeito, com dignidade humana, para aquele espírito que ainda está imaturo, que não está ainda num ponto de equilibrar-se com aquilo que é o valor real do viver. Então, é insistir no amor, é insistir no perdão, é não julgar de forma muito forte, mas entendendo o irmão, seja ele filho, esposo, esposa, quem for, mãe, pai, entender que ainda um espírito em processo de cuidados e cuidar. Porque se está conosco, não existe o acaso. É necessário estar sob os meus cuidados. E alguém cuida de um doente sem paciência? Alguém cuida de alguém descontrolado, depressivo, com palavras duras ou com muito amor, com palavras serenas? E se não puder falar, ore. Leia o Evangelho silenciosamente, se for o caso. Coloque plasmas vibratórios no lar. Coloque Jesus no ambiente doméstico. E aquilo vai se penetrando de tal forma no ambiente que as coisas melhoram. Às vezes eu vou em casas de uns amigos que eu me considero muito especiais, muito doutrinariamente elevados. Eu tomo um copo d'água e digo, meu Deus, que água gostosa. Mas água é água. Por que aquela água é gostosa? Porque o ambiente do lar, a energia do lar evangelizado, até a água fica de sabor diferente. E mesmo, Elsa, em ambientes que nós vivemos internamente, que há essas distorções emocionais, com amor, com conhecimento, com compreensão da imaturidade do outro e da maturidade que já estamos conseguimos anular os efeitos nocivos dos tormentos nos lares. Veja, se eu me mantenho bem e outro não, eu evito um tormento maior. Posso viver um tormentinho, mas não um tormentão, por assim dizer. E eu me recordo que eu faço um exercício desde que eu tinha cabelo, faz tempo já. Eu sempre faço um exercício. Às vezes eu não consigo, às vezes esqueço. Mas antes de entrar em casa, eu já falei isso nas minhas palestras, antes de entrar em casa eu penso, como é que deve estar o pessoal lá dentro? Se estão desarticulados, brigando, e eu entrar bravo como eu estou também, vai ser guerra. Vai ser guerra. Se eles estão bem e eu estou mal, porque eu vim mal do consultório, por problema disso e aquilo, eu vou contaminá-los. Se eles estão mal e eu estou bem, eu ajudo eles. Se eu estou mal e eles estão mal, eu aumento os tormentos. Então, de todas as formas, se eu estiver ativo no meu emocional, eu estou sempre bem, tentando pelo menos estar bem, vigilante, como dizia Jesus, vigiai e orai. Se eu estou vigilante, eu vou causar no ambiente do lar menos tormento. Talvez não o desejável, mas não tão indesejável. Então tudo depende, sabe de quem? De nós mesmos. Por isso o nosso compromisso com a transição planetária é sempre conosco o negócio. Se nós estamos com alguém, ou com alguém, não existe, que tem esses processos
que dão as distonias do ambiente doméstico, não fiquemos mal e nem fiquemos tristes. Se estamos ali, é por obra de Deus. Trabalhemos por Deus e para o nosso ente amado, porque o amor nunca vai cessar de insistir no bem, nunca vai cessar de insistir no progresso, nunca vai cessar de insistir na moral ilibada. Eu penso assim, Elza, não sei se eu consegui te ajudar. Muito bem, a Alain, a Elza, obrigada. Vamos aqui, Alain, a uma última pergunta. É a pergunta da Ivone Bocassanta. Como passar por esse momento de transição planetária com uma atividade? Mas ela fez uma correção no chat, que é atitude positiva e saudável. E eu acredito que você respondendo essa pergunta, você também responderá a pergunta do Moacir Celupi, onde ele pergunta como lidar com os nossos sentimentos de medo e de ansiedades nos tempos em que vivemos. Muitas vezes, começo pelo Celupi, muitas vezes o medo e a ansiedade desembocam novamente na mesma tecla do que nós falamos desde o começo, né? Que é a falta de conhecimento interior, o conhecimento de si mesmo, que gera por si só a falta de fé, a falta de confiança naquilo que estamos executando. Porque o medo nada mais é do que eu não saber. Quando eu não sei, eu tenho medo. Quando eu estou no escuro, eu tenho medo, porque eu não estou vendo nada, eu não sei. Mas se a luz acende, ou tem um vagalume, ou tem uma vela, eu me ambiento. Eu sempre dou aquele exemplo, que né, pai de 3 filhos sabe como é que é, né? Se eu sei que meu filho está às 3:30 da manhã em algum lugar, ou a minha filha em algum lugar, numa festa, num ambiente, se eu ligo para ela, poxa, mas são 3:30, filha, onde você está? Ah, pai, estou aqui com minhas amigas, papapá, papá. Mas olha, fica tranquila que meia hora, máximo eu estou em casa. Então tá bom. E eu viro pro canto e durmo, porque não tenho mais medo, sei onde é que ela está. Agora, se eu ligo para 3:30, por aquele barulho da música, ela está lá, tranquila, segura, e ela não me atende, pronto, quem dorme? Ninguém dorme. Então, o medo é o fator do desconhecimento. Quando eu não conheço algo, eu tenho medo. Quando eu não me conheço, tudo gera medo. Quando eu não sei quem eu sou, é óbvio que eu vou ter medo de tudo. É óbvio que eu não vou ter uma fé robusta. Então, a nossa atitude, partindo para a pergunta da Ivone, a nossa atitude sempre tem que ser positiva no sentido da fé, no sentido do Evangelho do Cristo, que nos chama a atenção sempre. Ao dizer, de forma saudável, como a Ivone pediu, que o reino dos céus está dentro de vós. Ora, eu vou procurar onde o meu reino de saúde, o meu reino de atitude positiva, o meu reino de coragem, da ausência de medo? Onde que eu vou procurar? Onde eu vou procurar o céu dentro de mim? E o que eu tenho que fazer comigo? Ter um compromisso. Que compromisso? De amor por mim. E onde é que eu encontro explicações para ter amor por mim? Amai a Deus sobre todas as coisas. Todas, tá? E ao próximo como a ti mesmo. De ordem inversa, se eu não me amo, se eu não me respeito, se eu não me gosto, como é que eu vou amar o próximo? Mais próximo. O próximo um pouco mais distante. Como é que eu vou amar aquele que eu nem conheça? Como é que eu vou amar a Deus? Então, nessas condições, eu vou buscando a minha libertação, a minha atitude saudável. Buscando fazer com que o meu pensamento se torne um pensamento equilibrado, um pensamento bom, um pensamento que possa sair na rua e passar para outras pessoas algo de bom. Então, esse momento de transição é um momento de atitudes positivas e saudáveis que só vai ser possível diante das nossas atitudes emocionais, do alto saber, do autoconhecimento, do autodescobrimento.
Não tenhamos medo de nada, meus irmãos. Nós estamos de passagem para um mundo melhor, seja na transição planetária aqui, como um dia que nós perdemos nosso corpo, que vai chegar, e irmos para outro mundo. Dessa forma, atitude positiva sempre, mesmo as maiores dificuldades que possamos ter. Por isso, orai e vigiai. Mas se você tiver dificuldade de fé, dificuldade em orar e vigiar, Jesus deixou mais uma frase para terminar a resposta, para fortalecer nossa fé. Olha a coragem desse homem. Olha o que ele nos disse, Ivone e Moacir. Vós sois deuses. Olha que peso. Vós sois deuses. Podereis fazer o que eu faço, e muito mais, se quiserdes. O querer, segundo Leon Denis, é a potência da alma, que desenvolve a vontade na forma do querer, que busca o saber para sustentar o querer, mas que, sem amar, nada se consuma. Então, querer, saber e amar fortalece o espírito em busca de sua própria luz. Obrigada, Alain, pelas respostas, né? Os nossos queridos que deixaram aqui no chat as suas perguntas. E ficamos muito agradecidos e com certeza todos aqui tivemos uma experiência nova e boas reflexões. Muito agradecido.